Cara, tem uma palavra aqui dos céus para nós hoje, que eu já falei ela aqui em outras ocasiões, algumas passagens dela. E quando eu pregava para uma conferência Enraizados lá em Buritama, e Deus me deu uma direção nessa palavra e ela queimou no meu coração. Aí eu fui pregar na outra semana em Vicentinópolis e essa palavra queimou no meu coração. Aí essa semana Deus, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para a família ideal? E Deus queimou essa palavra novamente no meu coração. Então, sabe, eu não gosto mesmo assim de trazer uma palavra aqui com algumas coisas que já marcou eu assim de alguma maneira, que nem tem uma passagem que o Álvaro já fez um vídeo sobre isso. Então, sabe, talvez vai estar na mente de alguns aqui o que eu vou falar em algumas situações, apesar de fazer mais de ano que eu falei sobre isso, mas o que eu sentia no coração hoje é que o Espírito Santo vai curar algumas pessoas aqui durante essa ministração. Algumas pessoas que têm algumas crises interiores, que não conseguem se expor e falar e compartilhar com outros, precisava de ajuda, mas ainda não se sente à vontade de compartilhar desta dificuldade. Mas no decorrer dessa palavra, acredite nisso, o Espírito Santo vai te curar de algumas situações que penduram dentro dos seus pensamentos. Amém? Baixa tua cabeça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não há nada melhor que a tua presença neste lugar. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos direcionou a este momento. Muito obrigado porque na tua casa, meu Pai, a tua palavra ela é semeada e ela não volta vazia. E que esta noite, meu Pai, os corações sejam impactados, meu Pai, movidos pelo poder dos céus na terra. É o que eu te peço, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos de novo, em nome de Jesus. Amém. Então o livro vai falar sobre propósito, chamado. E nós estamos vivendo isso desde a conferência do carnaval. Quem estava aqui na conferência sobre propósito? Em fevereiro. Gente, já está chegando fevereiro novamente, já tem que começar outra conferência. E nós ainda nem conseguimos estudar a preciosidade que é você ser chamado dentro de um propósito eterno. Então, por esse mês, vamos assim sugar o conhecimento, para que, se você ainda não tem direção na sua vida, se você ainda não encontrou um sentido de vida, sabe, o Fer fez uma pergunta aqui que explodiu na minha mente, no meu coração, o dia que ele pregou. Eu não estava aqui, mas eu assisti depois, até ele mandou mensagem, assistiu, né? Ô Fer, falei pra você que eu assisto, rapaz, você não acreditou, né? Mas ele falou assim, se você ganhasse hoje, Vitinho, 5 milhões, ele falou outro valor, né? Mas eu vou diminuir, 2 milhões, sua vida iria mudar radicalmente? Sim ou não? E aí ele falou, se ela mudasse radicalmente, talvez você não esteja feliz com aquilo que você está vivendo hoje. Porque esses 2 milhões, 5, 10, como ele citou, não importa o tamanho do valor que chegaria na sua mão, esse valor teria que ser para impulsionar aquilo que já queima dentro do seu coração, aquilo que você já está vivendo. Isso mostraria que você tem felicidade, que você tem direcionamento, que você sabe aonde você quer chegar. E foi isso que a Isa disse aqui, quando ela fazia os visitantes sobre propósito, que ela falou, tem uma história que Deus escreveu sobre cada um de nós, e por quê? E por que ainda nós não conseguimos acessar ela totalmente? E é isso que eu peço a Deus nesse mês, nessa conferência, é que aqueles que já estão vivendo uma história, que eles consigam ver os próximos passos. E aqueles que ainda não sentiram que estão no propósito, no caminho, no chamado que o Senhor desenhou sobre a sua vida, que você consiga visualizar este caminho, que você consiga tomar decisões preciosas, que vão te direcionar dentro de um propósito eterno. Amém? Estão comigo, Mateus? Meu Deus, se tiver igual o Mateus... Abre sua Bíblia em Colossenses 2, 6 a 7. A palavra do Senhor, o tema para nós é permaneça no propósito. Repete aí comigo, permaneça no propósito.
Rapaz, só o povo aqui da frente que falou. O Igor vai me ajudar a falar agora. Permaneça no propósito. Isso aí. Obrigado a vocês que nos visitam. Vocês que de alguma maneira deixaram as suas casas e vieram aqui. Sim, abra de verdade seu coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer entre nós. Acharam Colossenses aí? Amém, Gu? Achou Colossenses aí? Achou no telão? Está na mente? Dina, leva o microfone para ele. Colossenses 2. A epígrafe é em cima do capítulo, vai dizer assim: a plenitude da vida em Cristo. E a partir do 6 vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Vamos ler novamente os 6, acompanhe comigo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse capítulo vai falar essa parte de vários fundamentos para nós viver uma plenitude na vida cristã. Mas nós vamos trabalhar apenas aqui esses 2 versículos, ou um versículo apenas, para você ver como cada dia nós podemos progredir dentro do nosso propósito. Quando nós chegamos aqui na família ideal, você vai ver uma digital, e essa digital representa muito de uma identidade. O que é o significado de uma identidade? Identidade é algo idêntico, é algo parecido. Então nós tratamos aqui família ideal, identidade de Cristo a todos. Vocês estão comigo? Sim. Identidade então é qualidade do que é idêntico. Se você der um Google lá, você vai ver que essa palavra ela tem outras abrangências. Então ela vai dizer assim: é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, a identidade é ser idêntico, mas na amplitude diz que também a identidade pode individualizar um ser ou uma coisa. Olha que interessante, todos nós aqui carregamos a nossa identidade. Todos nós aqui, de alguma maneira, temos uma identidade. Você que tem seu RG no bolso aí, você carrega esta identidade. Mas nesse sentido aqui, nós estamos começando dizendo sobre ser idêntico. E a nossa identidade como igreja, como jovens, como família ideal, é ser idêntico a quê? A Jesus Cristo. O Evangelho, meu Deus, fica comigo aqui por favor. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, tudo está pautado e direcionado a Jesus Cristo. Se você vem aqui conosco 5 anos, não tem jeito. 5 anos nós só falamos de Jesus Cristo. Porque não tem outra coisa a se fazer senão ser idênticos a Jesus, procurar imitar a Jesus, seguir os conselhos para conseguir a plenitude de uma vida em Cristo. O que é plenitude? O que é ser pleno? É ser completo, é uma totalidade. E cada dia que nós caminhamos, nós colocamos um algo a mais em exercício em nossas vidas, que vai revelando a identidade de Cristo à nação. É isso que nós viemos fazer aqui todos os sábados. E veja, o versículo começa assim: portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo. Escute isso. Paulo está falando a uma igreja. Paulo está enviando uma carta a uma igreja de Colossenses. É como Paulo, se ele estivesse escrevendo uma carta hoje aqui para a família ideal. Ele manda uma carta para a igreja. Então ele diz assim: a todos vocês que receberam Jesus Cristo. Quem aqui já recebeu Jesus Cristo? Então um dia você chegou na igreja e falaram: existe um tal de Jesus Cristo, e você precisa receber Ele. Então quando Paulo diz para aqueles que receberam Jesus Cristo, ele está dizendo para uma classe de pessoas.
Ele está resumindo este versículo, vamos dizer assim, para aqueles que já entenderam quem é Jesus Cristo. Vocês que receberam Jesus Cristo. Mas se você chegou na igreja aqui hoje, se você é novo convertido, se você vai fazer um discipulado, conhecer quem é Jesus, você vai se deparar com um versículo que todos aqui, que um dia se batizou nessa igreja, de alguma maneira, ele conheceu esse versículo, que está em João 1:12. Vocês estão comigo? Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Mari, me perdoe, não te mandei os versículos, filho. Misericórdia, estou em pecado, mas Deus vai me perdoar. Vamos lá, todo mundo, vocês estão acompanhando no telão, mas a maioria aqui sabe. Quem aqui batizou e não conhecia esse versículo? Erga a mão aí que eu quero ver se aconteceu isso em nome de Jesus. Não, né? Todo mundo já ouviu esse versículo um dia. Então vamos lá. Mas a todos quanto receberam. Então Paulo está dizendo que todos que o receberam, e João está dizendo que todos os que receberam se tornaram o quê? Filhos de Deus. E meu Deus, você precisa entender isso. Não tem como você duvidar de que todos somos criação de Deus, criaturas de Deus, mas há uma condição para se tornar filho. A Bíblia está dizendo que existe a criação, a criatura e o filho. Há algo que deve se fazer para se tornar filho. Qual é o que a Bíblia nos ensina? Qual é o nosso passo de fé que nós devemos dar? Receber Jesus Cristo. Se você aqui se comporta como alguém que não recebeu Jesus, talvez você não entendeu essa questão de se tornar um filho de Deus. Porque há essa condição de receber Jesus Cristo. E que tipo de pessoa você é que está aqui esta noite? Aquele que se considera uma criação perfeita de Deus? Ou você já se considera um filho de Deus? Você que precisa saber isso dentro do seu coração. É você que tem que sentir, pulsar dentro do seu coração essa verdade. Se você é uma criatura ou se você é um filho. Se você realmente um dia acreditou, se um dia você realmente falou: eu quero receber Jesus como único e suficiente Salvador, você se torna um filho de Deus. Primeiro ensinamento da noite: somos filhos. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Porque uma classe de pessoas que vem à igreja e recebeu Jesus. Se você recebeu, você é filho. E um filho, ele carrega as características dos seus pais. Então veja comigo, quando o Luca nasceu, meu filho, as pessoas iam lá visitar o Luca. E aí, o que as pessoas fazem? As pessoas levam presente, aleluia. Aí a primogênita Samara também ganhava, que tem gente que leva 2, vocês estão comigo? Mas as pessoas olham para um bebê, os avós, os tios, os amigos, e falam: olha, que lindo! A orelhinha é igual do pai, a bochecha é igual da mãe, o olho é igual do vô, o cabelo é crespo igual do pai. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Todo mundo faz isso ou não faz? Olha para um filho e busca uma relação com a figura paterna ou materna. Então você vê uma pessoa, ou você se olha no espelho, ou você olha seu pai, você vê uma figura. E essa é uma característica de filho. Agora me escute, por favor. Qual é a característica de Deus, o Pai, que te recebeu e te tornou um filho de Deus, que está sendo declarada na terra? Quando as pessoas olham para mim e para você, o que eles veem de característica? Como eles te comparam a Deus? É isso que nós precisamos entender. Sabe, os filhos carregam características do pai, mesmo que não convivam junto,
Minha mãe já faleceu há 11 anos, e as pessoas me veem hoje e identificam características quando conheceram minha mãe na juventude dela, de tão forte que isso é. Você carrega as características como um filho, sabe, um filho mesmo novo, quando ele não sabe o certo ou errado, eles são influenciados pelos seus pais, pela sua madrasta, pelo seu padrasto, não importa, pelo seu tio, por quem você é criado. Por exemplo, uma criança vem aqui, e ela chega aqui na igreja, e está lá na sala, e aquele ambiente, todo mundo que é nascido na igreja, então todo mundo pega um brinquedinho, bate, briga e tal, mas se um manda aquela criança para aquele lugar, vocês estão me entendendo, né? Se ela xinga, aí todo mundo, até o professor assusta. Por quê? Porque na igreja não pode xingar, simples assim. Mas na família que ele foi criado, diante dos pais dele, para ele xingar, não tem problema, não é tão feio assim. Agora, você que me disse aqui, você que é uma classe de pessoas considerada filho de Deus, se você se considera um filho de Deus, quais são as características que você está carregando na terra? Essa pergunta nós precisamos se fazer, porque você não é mais uma criança na fé. Há pessoas aqui com 10 anos de igreja, 15, 20, e aí? Como estão as suas atitudes? Como filho, você está manifestando atitudes boas ou atitudes ruins? As pessoas estão nos vendo como filho de Deus ou como um filho da perdição na terra? Isso é muito forte. Eu sei que a maioria aqui não gosta de ser, comparado, mas dificilmente, Vitor Hugo, alguém não vai te comparar com seu pai na vida. É você mesmo que estava no celular. Dificilmente alguém não vai te comparar com seu pai na terra. Eu sei que adolescente, jovem não gosta, mas você gostando ou não, essas comparações aparecem diariamente nas nossas vidas. E como filho de Deus, nós precisamos carregar esta essência. O que nós estamos pregando aqui de eternidade há 3 anos, Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Você carrega uma paternidade no seu coração. Você não é fruto do acaso, eu já falei isso aqui várias vezes. Você não nasceu no tempo errado, você está no tempo certo. Deus não erra no tempo, e eu e você, nós não nascemos no tempo errado. Nós estamos aqui, fomos eleitos, escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Ele já estava desenhando uma história linda sobre mim e sobre você. Jesus, Ele nos amou primeiro, Ele decidiu nos amar primeiro, Ele te chamou para ser um filho de Deus através do Espírito Santo, como Ele é um bom filho. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, vai dizer que Deus já havia nos escolhido para sermos dele. Deus te criou com um destino perfeito, com uma eternidade perfeita, com uma história linda para você desenvolver na terra. Mas o que falta é, como filho, você acessar a história. É como filho eu poder amadurecer para acessar as heranças que meu pai tem para mim todos os dias. Nós precisamos entender o Salmo 139, do 13 ao 16, Mari, me ajuda com esse povo, por favor. Salmo 139, você precisa entender, há uma história escrita sobre mim e sobre você, não tem como fugir disso. Ou você pode vivê-la, ou você pode continuar dando desculpa na sua vida. 139, a partir do 13, vocês estão comigo? Pois tu formaste o meu interior,
tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras, meu Deus, são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Se você realmente é um filho de Deus, você tem que acreditar na palavra de Deus. Se você decidiu se tornar um filho de Deus, a escolha é sua, mas você precisa acreditar na palavra de Deus. E o que o salmista está dizendo, Davi está dizendo: os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Quando nenhum dia da sua vida existia, Jesus já estava escrevendo a sua história. Não tem como você sair daqui hoje pensando ser fruto de um acaso. Você está aqui, você está no tempo certo, você tem as características da criação, mas você precisa decidir se tornar um filho de Deus. Essa decisão, ela é própria sua. Se você continuar sendo a criação de Deus, tudo bem, sabe, tudo bem, porque a criação, ela tem a assinatura do seu Criador. Você vai continuar, de alguma maneira, tendo alguma característica de Deus na terra, mas talvez você não vai viver a plenitude como um cristão que acessou a sua história. Toda criatura tem a assinatura do Criador, mas eu quero dizer para você que realmente se tornou um filho de Deus. Eu quero dizer que a criação tem uma assinatura, mas o filho tem um registro. O filho, ele sabe do seu registro. Talvez pareça simples o que eu estou dizendo aqui, mas eu quero dizer para você essa noite: nós somos filhos registrados. Talvez seja simples se você tiver o nome do seu pai e da sua mãe lá no seu RG, mas uma pessoa, e é isso que o Espírito Santo quer curar muitas pessoas aqui esta noite, uma pessoa que não tem o nome do pai ou da mãe na sua RG, ou ele tem e não o conheceu, ou ele mora com esses pais, mas se sentem abandonados dentro de casa. Essa paternidade faz muita falta para ele. As pessoas vivem a vida inteira buscando saber como eram os seus verdadeiros pais. Como seria se ele convivesse com seu pai? A pessoa que não tem um registro, normalmente, ela é uma pessoa que está desorientada, desmotivada, muitas vezes desinteressada a respeito deste assunto. E eu quero dizer para você que há muitas pessoas aqui com crise de identidade por falta de paternidade. Talvez o seu maior problema de não aceitar a sua identidade em Cristo é que você não consegue enxergar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Porque a paternidade do homem pode falhar, mas a paternidade de Deus jamais vai te abandonar. A paternidade de Deus é perfeita. Deus te orienta, Deus te instrui, Deus te coloca nos lugares adequados. Basta você aceitar a paternidade de Deus. Mas essa crise de identidade tem tirado muitos jovens de acessar essa história linda que Deus escreveu sobre ele lá no Salmo 139. Parece óbvio,
Mas para quem não tem o registro do Pai, essa palavra faz todo sentido. Há pessoas aqui que precisam entender o seu registro em Deus. Alguém tem um RG aí para me ajudar a pregar, por favor? Alguém tem um RG aí? Não é habilitação não, é RG, por favor. Identidade, características de quem é idêntico. O Espírito Santo quer curar você. Mesmo que seu pai, sua mãe possa ter te abandonado, obrigado. Existe um Pai perfeito que não te abandona. Existe um Pai perfeito que jamais vai te abandonar. Escute isso que eu estou dizendo aqui, por favor. Olha aí no seu dedo, olha aí no seu dedo. Na palma das suas mãos tem um registro de Deus sobre a sua vida. Você precisa levar isso para a sua vida. Há um registro de Deus na palma das suas mãos. Se você, na sua vida, procurou essa característica de pai, essa identidade, esse registro, eu quero dizer para você, Deus não só te criou, mas Ele te registrou. E todos os dias eu quero que você lembre disso. Eu quero que você passe a mão no seu dedo e você lembre que há um registro na palma das suas mãos. Quando nós começamos a ler e nós começamos a falar de identidade, ela fala sobre uma característica que é idêntica. Então, se você pegar no estado de São Paulo, as cédulas de identidade vão ser verdinhas assim e muito parecida, a foto no mesmo lugar, as informações. E pode até ter um nome igual, um nome parecido, mas escute aqui, por favor. Não me atrapalha de pregar não, por favor. Escute aqui. Há nessa identidade algo único e é isso que mais me motiva. Um dia eu preparava uma palavra para os moradores de rua, lá com o Júnior dos Chamados para Fora, e Deus revelou isso no meu coração, e meu Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu já preguei aqui, e há pessoas que ainda não conseguiram romper com a sua crise de identidade, com a sua paternidade, mas hoje o Espírito Santo quer te relembrar disso. Sabe, Ele quer martelar no seu coração que Ele te escolheu, Ele te registrou e Ele quer que você seja totalmente dele. Eu cheguei lá e meu Deus, o que eu vou falar para essas pessoas? Elas estão desmotivadas. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: fala para eles que eles são únicos para mim. Que eles são únicos para mim, você vai provar que eles são únicos para mim. E sabe, enquanto eles estão aí passeando, o propósito não vai se cumprir na sua plenitude, na sua totalidade. Por quê? Porque Deus quer que todos estejam enganjados dentro de um propósito eterno. Essa é a plenitude que nós buscamos. E se há cadeiras vazias aqui, faltam características que vão formando o corpo de Cristo. Porque Deus formou todos para este tempo com uma característica única. Você pode olhar essa identidade, você pode analisar todos os detalhes aqui, mas não há no mundo uma digital igual a essa. Não há uma digital igual à sua. Esse é o registro que Deus colocou na palma das suas mãos. Meu Deus! 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões, meu Deus! E não há ninguém igual a você. Não há ninguém que tenha a mesma característica que você na terra. Isso tem que te empolgar, Vitinho. Isso tem que te empolgar. Olha para o seu dedo aí, passa a mão nessa digital. De maneira assombrosa, Gustavo, quando você estava lá no ventre da sua mãe, sabe, começou a substância ainda informe, e cresceu uma perninha, cresceu a barriguinha, aí cresceu os bracinhos, aí formou a mãozinha. E conforme sua mãe se alimentava, a genética, e você girava no útero dela, você raspava a sua mão nessas placas no útero. E assim, de maneira assombrosa, a sua digital foi sendo criada. Meu Deus!
8 bilhões de pessoas praticamente no mundo, e só você tem uma característica única que vai revelar Jesus Cristo na terra. Você precisa se empolgar comigo, gente. Se eu pregar mais 50 mil vezes essa palavra, eu vou falar com essa mesma intensidade. Porque você vive ainda como uma evolução do macaco. Por quê? Está aí na palma das suas mãos a confirmação que você é uma criatura assinada por Deus e pode se tornar um filho registrado. Qual é a falta de paternidade que está te trazendo crise de identidade até aqui? Jesus pagou um preço por cada um de nós, para revelar o tamanho deste amor. Ninguém é igual a você. De quem que é o RG? Pega aqui, por favor. Muito obrigado. Ninguém é igual a você. Preste atenção. Até os gêmeos univitelinos com o mesmo DNA não possuem a mesma digital. Não tem como encontrar uma mesma digital. E isso, meu irmão, não pode ser fruto do acaso. Você não está aqui de bobeira. Você não está passeando aqui para dar um rolê e olhar as menininhas aí e ficar cantando na orelhinha dela, não. Eu estou te vendo o culto inteiro, você só no Somebody Love. Mas sabe, Jesus quer você, cara. Jesus não te trouxe aqui para você ficar nessa vibe aí, não. Tem uma vibe melhor para você viver. Tem uma vibe melhor para você viver. E Ele conta comigo e com você para isso. Somos filhos, nós temos um registro, somos filhos registrados pelo Criador. E quando eu preparava esta mensagem, eu fiquei, meu Deus, eu já tenho 2 tópicos. E eu quero, por favor, que o Senhor me ajude, o 3º tópico, me ajude. E eu procurei, e eu estudei, e eu fui, e eu li o capítulo, e volto e tal, e eu não consegui encontrar. De tão óbvio que era o que Deus estava querendo mostrar para mim. Este versículo 6 vai dizer, Colossenses 2,6: portanto, assim como vocês receberam Cristo, quem se recebe se torna filho. Quem é filho sabe do seu registro. A palavra continua: continuem a viver nele. Vocês que receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Repete comigo: continuem a viver nele. É simples? É óbvio? É óbvio? É ou não é? Lógico que é. Quem vem para a igreja, recebe Jesus, tornou filho, e agora? Agora é só ficar vindo todo o culto, beleza? Permanecer nele. É assim ou não é? Na teoria pode ser simples, mas na prática jamais. A minha geração, quase todas, não conseguiu, quase todos, não conseguiu permanecer. Sabe qual é a garantia que daqui 10 anos eu vou te encontrar aqui? Eu não tenho nenhuma, por tudo que eu vivi nesses mais de 30 anos dentro do Evangelho. Sabia, John? Mais de 30 anos. Vocês imaginam quantas pessoas já passaram por aqui? Vocês imaginam quantas pessoas já sentaram aí nesse lugar que você está, Luan? Já parou para pensar nisso, Eric? Já parou para pensar nisso? Já parou, Tiaguinho? Quantas pessoas nascem na igreja, vêm na igreja toda sábado, mas não permanecem nele até o fim? E meu Deus, quando essa palavra estourou no meu coração, eu fiquei muito triste, cara, muito triste, porque é papel meu te conduzir até aquele dia e te entregar para Jesus. É papel meu te orientar para que você chegue lá aquele dia.
É lógico que você vai caminhar sozinho. Eu quero só que você caminhe sozinho, mas é papel meu hoje te orientar. E quando eu vejo jovens que já estiveram conosco há 2 anos atrás e não estão mais, isso corta meu coração. Porque você ser filho, você entender que você é filho, você saber da sua paternidade, não é a garantia que você vai permanecer junto a seu pai até aquele grande dia. E isso me doeu o coração. E eu pedi: Deus, então por que nós não conseguimos? Se é uma coisa tão simples, nós não conseguimos permanecer na igreja, permanecer no Evangelho, permanecer em Cristo Jesus. E sabe, aqui tem um ensinamento raiz para que nós possamos cumprir o versículo 7, que é estar enraizado nele. Para que você continue enraizado no Senhor, existe um ensinamento raiz para nós essas noites. Sabe qual é o ensinamento? A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é sofrimento. Jesus, os discípulos, os nossos antepassados, todos eles sofreram em certos momentos da sua vida por amor ao Evangelho. E nós estamos numa geração que não quer mais sofrer, que tudo é fácil, que tudo é acessível. E quando você é contrariado, o que você faz? Você muda a rota, encurta um caminho para você conseguir aquilo que o seu coração deseja. E isso é um perigo dentro do Evangelho, porque se você sofrer, se você fugir dos sofrimentos, você pode perder algo muito importante, que é o fortalecimento. Grava aí no seu coração, por favor, esta noite, Vini. Eu vim aqui só para te dizer isso, Vini. Só vim aqui para te dizer isso. O sofrimento causa fortalecimento. O sofrimento se faz necessário para o fortalecimento. Eu quero que você repete essa frase comigo, para você gravar ela. O sofrimento se faz necessário para o fortalecimento. Então agora vamos de verdade, que agora até agora você está dormindo, cochilando, mas vamos de verdade. O sofrimento se faz necessário para o fortalecimento. Por que nós não conseguimos transicionar de fase, como o pastor Azevedo pregou aqui na conferência do Espírito Santo? Porque nós continuamos como criança. E criança não gosta de sofrer. E o sofrimento é necessário para o crescimento. A criança, quando ela está ali se desenvolvendo à noite, os seus ossos estão se esticando, então ela sofre dores. Então ela passa por esse processo para ela mudar de fase. E quando você é uma criança na sua casa, na sua vida, você só quer receber, você não quer entregar nada. Eu quero te dar um exemplo vivo aqui. Vou usar você, Arlindo, por favor. O Arlindo hoje ele trabalha, e o pai dele agora no momento não está trabalhando, correto? Já está trabalhando? Tá? Glória a Deus, orei por ele essa semana. Mas nesse tempo que o pai dele transicionou, de que a empresa fechou, ele, como um filho maduro, ele sabe das condições da casa. Então o mínimo é ele deixar de gastar, o mínimo é ele cuidar da energia, o mínimo é ele se preocupar, e se ele puder, ele pagar uma água. Por quê? Porque um filho maduro entende isso. Ele entende que chega fases na vida que você vai deixar algumas vontades suas de lado, de servir o seu eu para servir o nós, mesmo que isso te cause certo sofrimento. Permanecer em Cristo é evoluir, é você mudar de fase, é você aceitar os sofrimentos, é você saber lidar com os dias difíceis e de sofrimento, é você saber também que os dias bons, eles podem ser passageiros e te trazer um sofrimento. O dia bom que eu digo é os manjares, quando vem tudo de mão dada para você, tudo vem de liberal para você.
que são as bebidas, as festas e tudo mais que cerca os nossos jovens. Mas o sofrimento nós queremos fugir dele. Nós não queremos sofrer. Ninguém aqui que eu perguntar nessa idade quer sofrer na vida. Mas escute, o Evangelho ele é pautado no prazer de servir a Jesus Cristo. Mas isso não te isenta, jovem, de um dia mau, de um dia que você pode ter um sofrimento. E é nesse dia que, por favor, eu quero te dizer, não desista de Jesus, não mude a rota. Sabe, em 5 anos eu vi pessoas que deixaram o Evangelho porque a namorada largou. Ora, como pode você comparar uma coisa terrena com uma vida espiritual maior que você pode viver? Por que não permanecemos nele? Eu fui para a igreja para arrumar namorado, aí Deus me deu e depois Deus tirou. Que Deus que é esse? Que pai que é esse? É o pai que sabe qual é o melhor caminho para a sua vida. Eu estou falando de um sofrimento mais simples possível, mas existem vários tipos de sofrimento, e a Bíblia está repleta de momentos onde pessoas enraizadas no Senhor passaram por sofrimentos de amor a Cristo. Hoje é bonito ser crente, hoje é lindo você falar que vai na igreja. Ai, que bonito jovem que vai na igreja. Mas não era assim no passado. Era feio você andar com uma Bíblia e ir na igreja. Então hoje as pessoas acham bonito, mas ao mesmo modo a cobrança diminuiu. E aí é legal também que Jesus perdoa, e fica um pezinho lá, um pezinho aqui. Essa é minha vontade, eu não quero deixar ela, porque eu vou sofrer. Se eu não alcançar esse desejo que é do meu coração terreno, eu vou sofrer, e eu não quero sofrer. Mas Paulo, quando ele escreve a Colossenses, ele está dizendo para uma classe de pessoas que querem ser uma igreja fortalecida no Senhor. E aí ele olha e fala assim, lá para Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, um jovem pastor, ele diz: participe dos meus sofrimentos. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,3, participe dos meus sofrimentos. O sofrimento é uma marca do cristão. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Há o dia que você vai se deparar, porque a sua fé precisa ser testada para que haja um fortalecimento. Tiago 1, do 2 ao 3, vai dizer: considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Mas o jovem não quer passar por luta, não quer se envolver, só quer receber, porque é uma criança na fé, não quer participar dos problemas, não quer deixar as suas vontades, não quer sofrer por amor à família, não consegue renunciar meia hora do seu dia para interceder, para que outra pessoa chegue aqui num sábado, não consegue. Porque é sofrido chegar no culto 6h30 e orar meia hora até as 19 horas. Mas considere por motivo de grande alegria. E lá no final, no 3, ele vai falar que a provação produz perseverança. As provações da vida, pessoal, as provações da vida é o que vai te fortalecer para você permanecer firme no Senhor. Mas se você desviar a rota, se você sair fora, você vai continuar fraco na fé. Se você não enfrentar de frente os problemas da vida, se você não for para cima, quando todo mundo dizer que você está errado de servir a Jesus, quando você é um careta, quando você é um tonto, sei lá, o que eu posso dizer aqui, e você não for para cima, você não vai perseverar e não vai se fortalecer na fé, e muitos não conseguem permanecer nele. Às vezes você acha que isso pode ser uma exclusividade de algumas pessoas, mas Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 5,9, ele vai dizer: resistam por firmes, sabendo que a vossa irmandade espalhada pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Há muitas pessoas passando por sofrimento,
Há pessoas entregando as suas vidas em outro país por amor ao Evangelho. Há pessoas que deixaram tudo aqui em Araçatuba e foram embora por amor ao Evangelho. Que estão lá no meio do mato, do rio lá, vocês sabem a história. Por amor ao Evangelho. E como nós estamos vivendo hoje? Qual é a nossa dedicação? Permanecer nele geram marcas de Cristo em nós. E eu quero concluir com você, jovem, que essa leve e momentânea tribulação, meu Deus, 2 Coríntios 4,16 é isso, né, Gu? Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso. Quem sabe fala comigo, por favor. Produz para nós um eterno peso. Então você vai vir para Cristo, e eu quero dizer para você, você vai sofrer. Escute o que eu estou te dizendo esta noite. E sabe, eu estou até com medo de falar isso, porque depois do primeiro dia, da primeira semana que eu preguei isso, meu Deus, cadê o Dina? Quinta-feira, né, Dina? Eu chorei para você até meia-noite, né? Estou sofrendo ou não estou? Glória a Deus. Mas eu falei, Deus, que seja a última vez que eu prego ela, em nome de Jesus. Mas você vai sofrer, é só essa garantia que eu posso te dar. Por quê? Porque não tem uma vida de bênção para nós? É claro que tem. Só que há momentos que esse sofrimento vai fortalecer a nossa fé, para que nós possamos continuar e ajudar outras pessoas com a mesma necessidade. E o que Deus promete é uma vida de glória, de paz. Esta glória aqui que Jesus está dizendo, este peso de glória, acima de toda comparação, pode ser que ela não se cumpra nesse espaço que você denominou vida, mas com certeza ela vai se cumprir num espaço chamado eternidade. Jesus, me ajuda, por favor. O peso da glória que é produzido é para um desfrute dentro de uma eternidade com Cristo. Esse espaço de tempo, eles vão ter dias maus. Ontem teve dia mau para muita gente aqui nesta cidade. Muita gente perdeu bens, muita gente teve suas casas destruídas. E isso nós estamos no mundo, e isso pode acontecer. E o tempo de paz perfeita, onde não terá mais problema, prometido por Deus, está na onde? Está dentro de uma eternidade. Então Paulo está dizendo, esta leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não compare, por favor, seu dia mau, seu namoro que terminou, sabe, seu tio que falou mal de sua vida, sua avó que não te comprou um presente. Não compare isso com a glória de Deus, não, por favor. Por favor, há algo muito maior. A distância é incomparável. Mas eu quero dizer para você essa noite, que você vai sofrer, jovem. Eu estou te preparando para a vida. Mas não importa o tamanho da sua luta, ela sempre será menor que a sua promessa. Ah, ninguém entendeu isso aqui, né? Ninguém está sofrendo aqui, a vida está boa. Mas um dia que você passar por um sofrimento, eu quero que você lembre disso. Não importa o tamanho do seu sofrimento, ele nunca será maior que o tamanho da sua promessa. O que Deus escreveu no Salmo 139, no livro dele, o que Deus escreveu para a sua vida, é uma promessa muito maior do que qualquer luta que você possa enfrentar na terra. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo mesmo? Eu vou demorar para acabar, mas como que os meninos já chegou aí, sobe tudo aí. Sobe tudo aí. Vai mais meia hora ainda. Vocês estão comigo? Quero ver quem vai aguentar. Só vi um aleluia, mas já é um começo. Jesus está com nós. Primeiro, vamos lá, repita para ficar cravado na sua cabeça. Primeiro, somos
Somos filhos. Segundo, somos filhos. Vamos direito, né, gente? Somos filhos. Mais alto. Somos filhos. Terceiro, ensinamento da noite. Permaneça no propósito. Continue a viver nele. Permaneçam nele. Pode anotar de qualquer jeito no seu coração. Por isso que o tema, Samuel, era continue a viver. Permaneça no propósito. Entra aí, sobe aí, Fran. Vamos. Estou esperando vocês subirem para me acabar a pregação. Vai ficar tudo de pé atrás de mim aí. Né, Arvin? A hora que eles chegarem lá, vocês me dão um ok, beleza? Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes? Mesmo sabendo que vocês vão sofrer, gente? Será, Thales? Você que é novo aqui, será que você quer deixar essa mamatinha de vida para sofrer por Jesus? Será? Essa pregação é dura. Só vai voltar sábado que vem quem quiser sofrer. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus foi registrado por Deus. Jesus tem uma característica única. Jesus, ele veio da Virgem Maria. Cara, no Evangelho, 2000 anos, ninguém tem uma característica igual a de Jesus. Não é uma história, é uma realidade. Ninguém conseguiu comprovar ao contrário até hoje. Inúmeros investimentos é feito para desmoralizar o Evangelho e o nascimento de Jesus Cristo, mas não tem como, porque essa é uma característica única que Deus colocou em Jesus. E sabe, Jesus permaneceu até o fim. Jesus não desistiu do seu propósito. Jesus estava ali no Getsemane agoniado, cheio de sofrimento, e ele fala em Mateus 26, ele vai dizer que ele estava angustiado. 26 a partir do 37, está comigo, Mari? A palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 26, 37, Jesus no Getsemane: e levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus não desistiu de mim e de você. Jesus não desistiu de mim e de você. E o que nós devemos fazer em vida é a gente entender que este leve sofrimento vai nos tornar cada dia mais idênticos a Cristo. Porque se Jesus passou por um sofrimento, nós também vamos passar e vamos vencer. Assim como Jesus alcançou a promessa, eu e você que seguimos a identidade de Cristo, levamos e queremos ser parecido com Ele, vamos alcançar também a nossa promessa. Precisamos ser fiéis até o fim, como Jesus Cristo. Não desista do seu chamado, não desista do teu propósito, não desista. Não deixe as circunstâncias te parar, não deixe. Sabe, não deixe ninguém falar para você que você tem uma falta de um pai, não deixe. E o que eu te peço encarecidamente é, por favor, acesse a história que Deus escreveu sobre a sua vida. Acesse a história que Deus desenhou. Acesse a história que Deus tem para você. Não se permita viver sem acessar o livro de Deus e saber qual é a história que Ele tem para a sua vida. Ele não ia gastar tanto tempo nesta criação antes da fundação do mundo, se Ele não tivesse algo especial para você,
Sabe, mesmo que você esteja sofrendo, acredite, há uma história perfeita que vai se cumprir ainda em vida, mas o maior desfrute será dentro de uma eternidade com Cristo. Há uma eternidade para toda criatura de Deus, mas eles precisam se tornar filhos para acessar esta herança preciosa. Em 1 Pedro 4,13, sabe, a palavra de Deus vai falar que nós precisamos ser coparticipantes com Cristo. Nós precisamos ter essa identidade, ser idêntico. 1 Pedro 4,13 vai dizer: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se você é participante do sofrimento, se você resiste às tentações do mundo, se você não desistir do seu propósito, se você não desistir do seu chamado, você também vai desfrutar da sua promessa, como Jesus Cristo está desfrutando todos os dias. Ele venceu a morte, acessou a eternidade e liberou sobre cada um de nós. Meu Deus, Jesus teve o seu momento de sofrimento, mas Ele não desistiu. Você, jovem, nas suas fases de conquista, nas suas descobertas, escreve isso na tábua do seu coração: não desista de Jesus Cristo. Timothy Keller vai dizer: Jesus Cristo não sofreu para que você não sofresse. Ele sofreu de modo que quando você sofre, você se tornará mais parecido com Ele. O que o Evangelho quer é te tornar mais parecido com Jesus Cristo, e mesmo que isso te cause sofrimento, para te trazer um fortalecimento na fé. Fique de pé, vamos orar. Nós precisamos criar raízes em Jesus. E sabe, todo crescimento muitas vezes dói, mas vale a pena. Nós precisamos criar mais raízes mais profundas em Jesus. Mas que o Espírito Santo tenha falado no seu coração essa noite. Eu creio muito que o Espírito Santo falou no seu coração. Você tem uma característica única para revelar Jesus Cristo na terra. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso.